Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos fungos e vamos falar hoje a respeito da reprodução. Nós vimos que existem dois grupos de fungos de acordo com a composição de células. Os fungos unicelulares, que são representados pelas leveduras, e os multicelulares, que são os fungos filamentosos, os bolores, né, os mofos. Então, vamos falar a respeito do mecanismo de reprodução utilizado por esses dois grupos. Então, os fungos leveduriformes, eles apresentam a reprodução assexuada, que pode acontecer por brotamento ou gemulação, tá? É muito comum nas leveduras do gênero espécie Saccharomyces cerevisiae, que é aquela que eu comentei com vocês, né, que é usada para fabricação de cervejas, por exemplo. Então, elas vão ter um mecanismo de reprodução assexuada por brotamento. Então, o que vai acontecer? Então, como a gente está vendo aqui nessa figura, né, a gente vê a levedura, né, e aí o que acontece? Em condições favoráveis, ela vai duplicar o seu material genético, né, e aí esse material duplicado, ele vai começar a formar um broto, tá? Que pode permanecer grudado, né, na estrutura de origem, na levedura, na célula de origem, a célula mãe, e formar, né, pseudohifas, como a gente está vendo aqui nessa figura do lado direito, que é uma cadeia, né? Ou ela pode se separar da sua genitora, tá? Então, esse é um mecanismo de reprodução assexuada em fungos leveduriformes, que é o método por brotamento, né? Então, por formar esse broto, a gente chama de brotamento. A reprodução sexuada nos fungos leveduriformes, gente, ela vai ser aquela onde há troca de gametas, né, de estruturas distintas, mas ela vai acontecer em estruturas reprodutivas específicas, que podem ser os ascosporos, tá? Que seria essa estrutura amarelinha, parecendo uma cuba, tá? E aí os esporos produzidos são chamados de ascos, tá? Ou então, essa fusão dos gametas pode ocorrer em estruturas denominadas de basídeos, que seria o caso do cogumelo, né? Então, o chapeuzinho do cogumelo ali é um basidiocarpo que vai produzir os basidiosporos, tá? Então, são esporos produzidos por fusão de gametas, na reprodução sexuada dos fungos leveduriformes. A reprodução assexuada nos fungos filamentosos, agora então a gente vai para o grupo dos fungos filamentosos, ela vai acontecer por fragmentação, ela pode acontecer. Essa reprodução, gente, assexuada, ela é a mais comum, né, a mais rápida, então é a maneira mais simples que os fungos filamentosos têm para se reproduzir. E o que vai acontecer? Em condições favoráveis, né, o micélio, ele vai começar, então, por mitose, a dividir todo o seu material genético, e ele vai se fragmentar, formando novos micélios, por isso que chama fragmentação, tá? E dentro da reprodução assexuada dos fungos filamentosos, tem o processo de esporulação, tá? Esse processo, gente, de esporulação, ele vai acontecer muito em fungos terrestres, né? E os corpos de frutificação, eles vão produzir por mitose bastante células, né? Que vão se espalhar pelo meio, tá? Cada célula dessa, que é chamada de esporo, é conhecida por conidiosporo, né? Que do grego vem de poeira, então essa estrutura reprodutiva, o conidiosporo ou esporo, ele, quando ele encontra matéria orgânica apropriada, né, ele é espalhado pelo vento, ele cai nessa matéria orgânica apropriada e sozinho, né, ele vai dar origem a um novo mofo, a um novo bolor, tá? Que é o caso do bolor e do mofo do pão.
Então, para a produção desse tipo de esporo, então a ponta das hifas, né, ela se destaca, né, do substrato e cai em condições favoráveis, como eu comentei, né, produzindo novos fungos filamentosos. E aí, gente, nesse caso, o local onde é produzido esses esporos é chamado de esporangiosporo. Então, é a estrutura reprodutiva dos fungos filamentosos onde é produzido esses esporos lá no interior, tá? Então, por mitose, esses esporos vão se dividir, né? E aí, através do vento, esse vento leva essas estruturas reprodutivas que, ao cair no solo, em matéria orgânica apropriada, eles formam novos bolores, né? Novos mofos. E o conídeo também, né? O conídeo vai ser um esporo externo, né? Que ele não é todo fechadinho, igual na figura A, então seria a figura C, tá? Mas o processo ocorre da mesma maneira, tá, gente? Esses conídeos, essas estruturas filamentosas, por mitose, elas formam novos esporos que, através do vento, também se espalham no material de composição. Aqui tá mostrando, então, o fungo filamentoso, né? Aí a gente tem aqui a parte dos micélios, que está provavelmente abaixo da terra, que é a estrutura vegetativa dele, tá? E o que está acima é a sua estrutura reprodutiva. Então, a gente vê os esporângios, que é onde vai dar origem aos esporos por mitose, né? E aí a gente vê os esporos, ó, saindo levados pelo vento. Quando esses esporos eles caírem, né, na terra, no material orgânico, eles vão dar origem a novas hifas, tá? Novas estruturas vegetativas. Bom, então, quando os esporos são produzidos dentro de esporângios, que é o formato da estrutura reprodutiva, então vocês olhem na figura anterior, eles são chamados de zigosporos. Quando os esporos são produzidos de forma sexuada dentro de ascos ou ascocarpo, eles formam os ascosporos. E os basidiosporos são os esporos sexuados de fungos filamentosos produzidos dentro de basídios, ok? Bom, e aí através dessa estrutura reprodutiva, os fungos filamentosos, eles foram classificados em 3 grupos, que são os principais: os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiosmicetos, que são chamados de fungos perfeitos. Esse grupo, tá, gente, eles vão apresentar tanto reprodução sexuada quanto assexuada. E tem um outro grupo, tá, que surgiu recentemente, né, e ainda tem muito estudo a ser realizado, que seria o grupo dos deuteromicotas ou deuteromicetos, que são os chamados fungos imperfeitos. Esses grupos, eles só apresentam reprodução do tipo sexuada. Então, olha só, os zigomicetos, então, eles vão produzir, né, os seus esporos dentro, né, dessas estruturas, que são os esporângios, né? E aí as características. Esses fungos, gente, eles não formam corpos de frutificação, que seria aquela estrutura, o chapeuzinho lá do cogumelo. Eles são pluricelulares. As hifas formadas, elas são cenocíticas, ou seja, elas não são septadas, tá? Eles são fungos terrestres e eles são saprófagos, ou seja, eles se alimentam de material orgânico. Esse grupo, gente, o grupo dos zigomicetos, é o famoso bolor do pão, das frutas. Então, como a gente vê ali, ó, morango, né, com aquela massinha algodonada, né, branca, é um zigomiceto, tá? Então, ele não tem o corpo de frutificação. Então, ele é o principal representante do zigomiceto é o rhizopus, que é o bolor preto do pão, né? Que se desenvolve tanto em pão, quanto bolo, biscoito,
e nas frutas, que a gente encontra comumente nas nossas casas, né? Bom, a reprodução assexuada no grupo dos zigomicetos é a mais comum, né? Então, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem. Então, é por mitose, então, a divisão do material genético lá dentro dos esporângios. Os esporos, então, são carregados no vento, encontrando o material orgânico, eles vão produzir novos micélios. O grupo dos ascomicetos, gente, então, ele tem uma grande variedade de tipos, tá? E aí a gente vai ver as características. Eles podem ser fungos uni- ou pluricelulares. Os pluricelulares, eles formam os corpos de frutificação, que é o ascocarpo, como a gente viu, né? Que parece aquela cubinha. Os unicelulares são representados pelas leveduras Saccharomyces cerevisiae, tá? Usada para fazer bebidas, pão, tá? Alguns são comestíveis, como é o caso das trufas, que são fungos. Alguns são usados na indústria alimentícia e de bebidas, como é o caso das Saccharomyces. E os principais representantes dos ascomicetos são tuber, né, que é as trufas, que é usada na culinária, Penicillium notatum, que é usado para fazer medicamentos, principalmente a penicilina, antibiótico. O Penicillium roquefort, que é usado para fazer o queijo, tá? Roquefort, aquele queijo que tem um monte de crescimento fúngico esverdeado, que tem aquele gosto bem pronunciado, forte, né? E a Saccharomyces cerevisiae para produzir bebidas alcoólicas, né? E fermento, que é o fermento usado para fazer pão. E as bebidas, cerveja, vinhos, tá? A reprodução dos ascomicetos assexuada vai ocorrer por brotamento, como a gente viu. E os basidiomicetos, que são representados pelos cogumelos, como a gente pode ver, tem uma variedade. Quais são as características? Eles formam os corpos de frutificação, chamados de basidiocarpo, que é o cogumelinho, o chapeuzinho do cogumelo. As hifas são septadas, que estão lá por baixo da terra, que a gente não vê. Alguns cogumelos produzem, né, substâncias alucinógenas, né, usados por índios em rituais religiosos. E muitos são usados na gastronomia, que é o caso do champignon. Os representantes dos basidiomicetos seria esse que é o alucinógeno, tá? A gente não precisa decorar esses nomes difíceis. O comestível, que é o champignon, Agaricus campestris. E a orelha de pau, que a gente vê nas árvores crescendo, que é o Polyporus, tá? E os deuteromicetos, os fungos que ainda não foram classificados dentro das outras 3 classes, eles são chamados de imperfeitos, tá? Podem ser uni- ou pluricelulares, são encontrados em uma grande variedade de ambientes. O tricófito, tá? É o gênero de deuteromiceto que é responsável por causar patologias como micose, a frieira, o pé de atleta, tá? E a Cândida albicans, que é a causadora do sapinho, né? Candidíase, tá? Então, esse grupo ele ainda está sendo estudado para que ele possa entrar dentro de daquelas outras classificações que a gente viu anteriormente. Bom, pessoal, e agora eu deixo vocês com os exercícios de fixação para direcionar e facilitar o estudo de vocês, ok? Façam e corrigimos na próxima aula.